Glória a Deus, aleluias. Bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus. Meu boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, aos irmãos e amigos que nos assistem em mais uma live. E dessa feita nós estaremos trazendo à tona, as retrospectivas das revistas, das leituras, dos ensinamentos passados. E hoje, pela misericórdia de Deus, estarei compartilhando convosco a nossa revista, do ano passado, do ano de 2019, do primeiro trimestre de janeiro a março, Batalha Espiritual. Glória a Deus. Os irmãos que estão em casa e têm essa revista aí na sua coleção, amém? Batalha Espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Amém? Glória a Deus. Para você se lembrar bem dessa revista, a qual estudamos o ano passado, não é mesmo? Glória a Deus. Aqui tem uma gravura aqui de um soldado, com os aparatos de guerra, a espada, não é mesmo? Essa é uma ilustração de um soldado romano, um soldado da época, Soldado esse que ele estava preparado aqui para a guerra, com a espada, a couraça da justiça, melhor, a couraça, glória a Deus, e que Paulo ele vai fazer uma ilustração, uma alusão em Efésios, na Epístola aos Efésios, capítulo número 6, e o versículo de número 10 ao 17, e nessa alusão comparando-nos a nós como soldados de Cristo, pois o mesmo assim também falou a Timóteo, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus, porque aquele que milita, glória a Deus, não se embarace com negócio algum nessa vida, a fim de agradar aquele que vos alistou para a batalha. E trazendo assim a alusão de Efésios, mais uma vez repetindo, 6, 10 ao 17, ele vai dizer: tomai, pois, toda a armadura de Deus, para que estejais firmes, preparados contra os principados e as potestades, das trevas, as hostes da maldade, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra o príncipe das trevas. Amém? Hoje nós vamos trabalhar com esse foco, E a lição a qual nós estaremos fazendo o comentário é a lição de número 10. Glória a Deus. O poder do alto contra as hostes da maldade. Amém? Glória a Deus. Desde já eu gostaria de justificar que estive 4 meses ausente. O Senhor nos abriu uma porta. Glória a Deus. Uma porta essa a qual o Senhor tem nos abençoado. Por isso fiquei um pouco, de dia sem lecionar com os irmãos. Sempre que o superintendente ele me convocava, para fazer esse trabalho, eu estava ali, em alguns plantões. Mas o Senhor tem nos surpreendido naquele lugar onde vidas têm se rendido aos pés de Jesus, Glória a Deus. O crente, não é em vão que o crente está, em algumas situações, em alguns lugares, onde o Senhor nos leva, porque foi o meu caso, embora eu estivesse ausente aqui da aula, mas ali o nome de Jesus tem sido glorificado e hoje nós temos 10 novos convertidos, quais nós já temos discipulado e apresentado alguns aqui na igreja, amém? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. E desde já quero agradecer ao pastor Carlito, pastor Carlos Sampaio, pastor presidente, que nos confiou a honra e o privilégio de estar aqui ministrando em seu lugar, amém? Como hoje eu tive uma folguinha, foi um pouco corrido, mas eu conto com as orações de vocês para estarmos ministrando, amém? Glória a Deus. Essa maravilhosa aula na lição número 10 da nossa revista Batalha Espiritual. Glória a Deus. Mas, antes de mais nada, nós vamos fazer uma oração inicial e depois estarei louvando ao Senhor. Amém? E depois do louvor, ministrando a mesma. Amém? A revista. Amém? Em nome de Jesus, oremos ao nosso Deus. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, nesse momento, Pai amado, Pai querido, eu estou aqui diante de Ti, meu Deus. Eu te apresento nossos amados que estão aí acompanhando a nossa programação nessa live. Obrigado, meu Deus, por mais essa rica oportunidade.
E nós queremos repreender agora, meu Pai, todo o poder das trevas, toda a força contrária, em nome de Jesus, meu Deus. Nós usamos agora a autoridade no nome de Jesus, meu Pai, para expulsarmos, meu Pai querido, em nome de Jesus, e amanietar todo o mal, todo impedimento, toda barreira contra a Tua obra, contra as nossas vidas, os nossos lares, contra a vida daquele que está nos assistindo, meu Pai, contra a vida desse irmão, desta irmã, e assim, meu Deus, que o Teu nome seja glorificado. Abre-nos a porta da palavra, Senhor Jesus, fala conosco, meu Deus, e nos dê graça para que o Teu nome seja engrandecido. Assim, meu Pai, nós Te apresentamos também a todos os novos convertidos, meu Deus, em nome de Jesus, vai abençoando a cada um, os seus familiares, vai alcançando, meu Pai querido, e dando vitória, meu Pai, repreendendo toda a fúria do inimigo, toda a represária, em nome de Jesus. Assim, meu Deus, prospera os Teus servos, a cada um de nós, que Te servimos, meu Pai, nessa terra, para a honra e glória do Senhor. E todos digam amém, Jesus. Glória a Deus. Louvemos ao Senhor, porque Ele é digno de louvor, amém? Oh, aleluia. Oh, não cale os teus lábios. Aleluia, profetiza a vitória. Glória a Deus. Porque se esses se calarem, até as pedras clamarão. Vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Oh, aleluia. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Sim, sobre tua vida vou profetizar, e nenhuma maldição te alcançará. Sobre tua vida vou profetizar, recebe a vitória, e nenhuma maldição te alcançará. Oh, sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Oh, aleluia, adore o Senhor. Oh, glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Essa noite é noite de salvação. Eu ordeno que todo mal agora saia da tua vida e tu receba a libertação, a tua vitória. Vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Sim, aleluia. Vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Receba a vitória. Sobre tua vida vou profetizar, e nenhuma maldição te alcançará. Sobre tua vida vou profetizar, e nenhuma maldição te alcançará. Recebe. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem
sadio manancial, cujas águas nunca secarão. Oh, aleluia! Recebe aí a tua vitória em nome de Jesus, eu profetizo, amém? Aleluia! Recebe a cura, recebe o milagre, recebe a bênção em nome de Jesus. Toma posse da salvação em Cristo nessa noite, amém? Glória a Deus. Oh, aleluia. Isaías 58, versículo de número 11, né? Glória a Deus, diz que Deus ele tem para nós um manancial cujas águas nunca faltarão. E de ti, se você tomar posse dessa vitória, aleluia, glória a Deus, que aceitando a Jesus como teu Salvador, aleluia, de ti procederão, né? Glória a Deus, aqueles que edificarão os lugares antigamente assolados, amém? Serão reparadores de roturas, glória a Deus, aleluia. Assim você será um jardim regado, amém? Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor, e o Senhor te conduzirá continuamente, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E a tua alma será farta em lugares secos, amém? Isso é maravilha, é promessa de Deus, é a palavra de Deus. Toma posse aí das inúmeras promessas, né? De uma das inúmeras, amém? Glória a Deus. Então, já começando aqui o nosso estudo, né? Como a gente já introduziu, a lição de número 10, o tema da revista, né? Que é a batalha espiritual, o povo de Deus na guerra, né? Contra as potestades do mal. Mas a lição de número 10, a qual iremos falar, estaremos comentando sobre o poder do alto contra as hostes da maldade. O texto áureo, glória a Deus, você que está aí com a sua revista, glória a Deus, diz-nos assim, está escrito no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo número 24, versículo de número 49. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Oh, glória a Deus! Quando já receberam essa promessa aí, aleluia, quem não recebeu vai receber, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluia. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Verdade prática. As obras das trevas são demolidas pelo poder de Deus no trabalho de pregação do Evangelho de Cristo. Aleluia, glória a Deus. É assim que nós vencemos, né, o inimigo das nossas almas. É assim que as obras das trevas, elas são demolidas através do quê? Do poder de Deus e do trabalho, né, missionário, é claro, e da pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Nós precisamos sim desse poder, porque é nesse poder, no nome de Jesus, que os oprimidos são libertos. E se formos ler em Mateus, capítulo de número 10, o versículo de número 1, vamos ver que Jesus chamou os seus servos, os discípulos, aleluia, ele deu-lhes poder, né, para expulsar, né, da vida das pessoas toda a opressão do mal, né, aqueles que haviam sendo oprimidos, serem libertos em nome de Jesus e também curar todas as enfermidades e todo o mal, amém? Glória a Deus. E sem falar, é claro, que Jesus, aleluia, ele deu esse poder à igreja, ele nos deu esse poder, essa autoridade, e ele conquistou para nós ali na cruz, amém? De tal forma que quando ele cumpriu a sua missão, glória a Deus, que ressuscitou ao terceiro dia, aleluia, glória a Deus, a Bíblia vai dizer lá na Epístola aos Efésios 1:21, você pode comprovar que foi submetido debaixo dos pés do Senhor Jesus, amém? Todo principado e potestade, e hoje, aleluia, nós temos essa autoridade em nome de Jesus. Para quê? Glória a Deus. Para que, estando cheios do Espírito Santo, aleluia, faça assim necessário, né, no nome de Jesus, para que possamos vencer as forças do inimigo, amém, irmãos? Portanto, já adiantando aqui alguma coisa para a gente melhor entender, o nome de Jesus nunca será, né, uma forma mágica, né, para a gente falar somente, porque eu sou crente, eu vou falar
em nome de Jesus, o mal vai sair. Não, muito pelo contrário. Nós devemos estar revestidos do poder de Deus em oração, em consagração, né? Atuantes na obra do Senhor, né? No evangelismo, na missão, glória a Deus, e na pregação da palavra. E assim nós seremos revestidos, né? Edificados, e como assim nós aprendemos, né? Ainda quando novo convertido, glória a Deus, que uma vida dedicada na obra de Deus, leitura da palavra, estar na igreja, congregando, ouvindo a mensagem da palavra, muita fé, né? Glória a Deus, aleluia. Mas uma vida onde a pessoa pouco congrega, pouco ouve a palavra, pouco lê a Bíblia, né? Não evangeliza, não faz a obra, não está envolvido com o reino de Deus, né? Para ganhar almas, porque esse é o nosso foco, é a chamada do Senhor na minha e na tua vida. Infelizmente, pouca fé. E aí vem o problema. E quando o problema se levanta, você não vai estar preparado, ainda que você fale o nome de Jesus, mas aí vai soar como mágica, porque você não está preparado. Então precisamos nos preparar. Inclusive foi isso que aconteceu lá em Efésios, né? Quando Paulo esteve ali naquela gloriosa missão, né? Em Efésios, está escrito no capítulo de número 19 de Atos, versículo 18 e 20, né? Ou melhor, 19, 11 até o 20, se você ler, você vai encontrar que Paulo, cheio do Espírito Santo, através da mão do mesmo, Deus, ele fazia grandes maravilhas, e o povo viu o poder de Deus, aquele povo que praticava o ocultismo, né? Eles viram também ali no momento que aqueles filhos de Cefas achavam que o nome de Jesus era uma mágica, e queria usar o mesmo, né? Em nome de Jesus e de Paulo, né? O qual pregava acerca de Jesus, para que aquele demônio saísse. Mas o demônio não saiu. O que foi que aconteceu? Eles foram envergonhados. Eu tenho visto, né, pessoas que têm sido envergonhadas até mesmo na igreja por não estar preparado. Então precisamos estar preparados para que o inimigo não nos envergonhe, mas ele seja envergonhado em nome de Jesus. Embora isso também aconteceu com os discípulos, né? Essa passagem está relatada no Evangelho de Mateus, capítulo de número 17, e os versículos 15 a seguir, quando os discípulos não conseguiram expulsar um demônio ali, né? E Jesus então vai orientá-los, dizer que o demônio não saiu por causa da pequena fé deles, como eu já expliquei, né? Glória a Deus. E que há uma casta de demônios só sai no jejum e na oração. Porém, o critério não é esse, que para um certo tipo de demônio eu tenho que orar em jejum e oração. Não, eu tenho que viver uma vida contínua de jejum, né? Em oração, buscando, né? Meditando, como eu acabei de falar, aí eu vou ter fé. E quando vir um problema, se for uma questão de expulsar um demônio, em nome de Jesus, não vou ter dificuldade. Amém? Glória a Deus. E dando continuidade, Paulo ali, naquela obra gloriosa, aquele povo que praticava as artes mágicas, né? Aquele povo que praticava o ocultismo, vendo o poder de Deus e a manifestação do Espírito Santo através do ministério de Paulo. Paulo não só era um grande teólogo, irmão, né? Paulo, ele era um grande teólogo, mas também ele tinha a plenitude do poder de Deus no seu ministério. Paulo, ele pregava e os sinais, a manifestação do Espírito Santo era notória. É tanto que levou as pessoas, né, serem libertas do poder das trevas naquele lugar lá em Efésios. De tal forma que aquelas pessoas que praticavam as artes mágicas trouxeram ali, né, 50 mil livros de artes mágicas, né, que eles praticavam ali, do ocultismo. Fizeram um montão na praça, né? Entendeu? De 50 mil peças de prata equivalente, né? Foi um montão, né, de livros ali, onde o nome de Jesus foi glorificado, e aquelas pessoas abandonou aquelas artes mágicas para seguir o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus. Por quê? João 8,32 diz que a palavra de Deus é a verdade. Me conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. E aquele povo que estava preso no pecado foi liberto pelo poder de Deus e pela pregação e a missão gloriosa do trabalho ali do missionário Paulo. Porém, ainda dando continuidade, nós vamos ler a nossa leitura bíblica em classe, onde nós estaremos falando também de outro missionário, só que esse era um diácono, né? O diácono Felipe, né? Se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 5. Você vai ler do 5 ao 13. E depois estaremos lendo ainda no mesmo capítulo de número 8, o versículo de número 18 ao 21. Amém? Abra suas Bíblias, Atos 8, versículo 5, do 5 ao 13. Estaremos lendo 5 ao 13, amém? E também o versículo de número 18 ao 21, do mesmo capítulo de Atos 8.
Leamos a bendita e gloriosa palavra do Senhor. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouvia e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que o tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. E estava ali certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendia, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: esta é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como cresce em Filipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste que o dom de Deus, glória a Deus, cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, amados irmãos, nós temos feito a leitura bíblica em classe, como vocês viram, né, e ouviram, melhor dizendo. Nós vamos falar acerca desse relato glorioso do trabalho missionário de Filipe em Samaria, um lugar onde as trevas elas predominou por muitos séculos, inclusive no ano 10 antes de Jesus, né? Até 10 séculos antes de Jesus, melhor dizendo, amém? Glória a Deus. Porém, o que nós vamos estudar aqui vai nos trazer assim, glória a Deus, uma explicação acerca do que motivou, né, essa animosidade que havia, em decorrência, é claro, das trevas, da atuação do inimigo, né? O que motivou essa animosidade que havia entre samaritanos e judeus, glória a Deus, de tal forma que ali em Samaria, mesmo havendo, né, toda essa atuação do mal, como nós acabamos de ler agora, até o próprio Simão, que era uma grande personagem ali, né, para aquelas pessoas, desde as crianças até os mais idosos, né, ele veio a se converter ao evangelho, né? Mas será que ele se converteu mesmo de fato? Porém, nós vemos que havia barreiras, né, além da animosidade que havia, né, além da divisão que havia entre judeus e samaritanos, ainda havia ali as artes mágicas, né, as práticas ocultas, né, de feitiçaria. E mais na frente nós estaremos falando sobre isso também. Mas aqui já iniciando o primeiro tópico, né, onde nós estaremos falando do contexto histórico de Samaria, né, e os respectivos subtópicos, né, que no caso o primeiro subtópico vai dizer assim: a fundação de Samaria, né, acerca da fundação de Samaria, o cativeiro de Samaria, né, o segundo subtópico, e também o terceiro subtópico, as diferenças entre judeus e samaritanos. Nós vamos entender que houve dois fatores para que
né, acontecesse esse cenário, né, esse cenário aqui, onde o inimigo imperou, onde ele achou brecha para atuar e trazer ali essa situação, né? Essa situação tanto na questão cultural, porque na cultura judaico-cristã, né, os judeus, eles eram muito zelosos, né, da lei, e claro, todos nós sabemos que mediante a Bíblia Sagrada, um dos estatutos era que o povo de Deus jamais, né, poderia se misturar, ou pode se misturar, entendeu? Na questão de casamento, de uma aliança, né, que é um casamento, matrimônio, né, com mulheres estranhas. E foi isso que aconteceu, para acontecer essa animosidade toda. Mas, porém, como de fato veio a acontecer isso, né? Como de fato se deu esse problema, que trouxe aí então essa divisão entre judeus e samaritanos. Se nós formos ler o livro dos reis, de 1 Reis, né, o capítulo de número 11, nós vamos ver que um dos fatores foi nada mais e nada menos que o rei Salomão. Ele foi um homem a quem Deus deu sabedoria e poder, né, e ele no seu apogeu, Jesus até relata nos evangelhos, que a rainha de Sabá veio ver a sua fama, a sua sabedoria. Porém, quando ela chegou, que viu a sua sabedoria, ela ficou estarrecida, de boca aberta, né, boca aberta. Ela chegou até a expressar, né, que ela ouviu falar de Salomão e teve curiosidade em conhecer. Então ela trouxe enigmas, ela trouxe presente, veio comprovar, e ela chegou a confessar com seus lábios que o que ela tinha ouvido era muito pouco concernente ao que os seus olhos estavam contemplando, né? Quando ela viu a organização dos servos de Salomão, a organização da sua casa, né, da casa de Deus, do templo de Salomão, o qual ele tinha construído, né, da sua riqueza, do seu apogeu. Moral da história, se fosse trazer para os dias de hoje, Salomão aí, né, esses astros aí de Hollywood, tudo perdia para ele na fama, né? Era um homem muito famoso. Até mesmo porque Salomão, ele não pediu fama, nem riqueza e nem poder. E isso alegrou os olhos de Deus. Salomão pediu a Deus sabedoria. E Deus disse, porque tu não me pediste a morte dos teus inimigos, tu não me pediste nem riqueza, nem poder, nem fama, eu te darei tudo. E outro homem semelhante a ti, outro rei semelhante a ti, antes de ti e depois de ti, não haverá, não existirá. Porém, o que levou Salomão a fracassar, né? O que levou Salomão a fracassar? A política, as alianças políticas, né? Salomão fez 1000 alianças políticas. E você que é conhecedor da história de Salomão, da palavra de Deus, sabe que o fracasso de Salomão, a porta que o inimigo achou, que as trevas achou, para trazer consequências, né, futuras, inclusive, né, entre esses dois povos, que é judeus e samaritano, foi através de Salomão, devido a esse vacilo que ele deu. Por quê? Como dizem Deuteronômicos, né, não é mesmo? Em Levíticos, né, Êxodo, está falando que não era permitido, né, Deus falar, quando vocês chegarem na sua terra, né, e tiver ali o povo de outras terras, não é para dar os vossos filhos em casamento às filhas deles, e nem muito menos tomar as filhas deles em casamento para os vossos filhos. E Salomão, ele passou dos limites, né? Infelizmente, a vaidade e o poder subiu para a cabeça dele. É tanto que depois de velho, você vai ler lá em Reis, capítulo número 11, como eu falei, versículo 1, 2 e 3 a seguir, e ele teve essas 1000 mulheres, que foram 700 concubinas, aliás, 700 princesas e 300 concubinas, perdão. E assim, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, de tal forma que também veio a sentença do Senhor, o castigo do Senhor, né, sobre Salomão, a repreensão do Senhor. Deus usou um vaso ali, um profeta para falar com ele na época, que ele rasgaria o reino dele, né, e entregaria ao servo dele, ao servo de Salomão. E porém o filho de Salomão é que ficaria apenas com 2 tribos. E então aqui já entra aqui uma questão histórica também, não é mesmo? Nesse contexto da divisão dos reinos, né? Com essa dispersão, também vai vir a dispersão, né? Com essa divisão, houve o quê? Passou a existir o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul passou a ser liderado pelo filho de Salomão, né?
que era Judá e Benjamim, uma das tribos, e 10 tribos passou a ser liderado pelo servo de Salomão, Jeroboão. Aí você pode ler não só Reis 11, né, 1 de Reis 11, mas você vai ler o 12, que você vai ver essa situação, que Salomão, quando ele morre, aí o seu filho, Roboão, ele vem para liderar todas as tribos, porém, como já era negócio de Deus, Deus já tinha usado o profeta para falar com Jeroboão, que ele reinaria, né, e ele lideraria 10 tribos, o profeta Ais, né, Ais, se não me fala a memória, é Ais mesmo. E esse profeta falou para ele que Deus entregaria nas suas mãos 10 tribos. Porém, Salomão, sabendo disso, tentou matar ele, ele correu, foi para o Egito, esperando que a promessa se cumprisse na sua vida. E Salomão, quando morreu, o seu filho, para cumprir o que Deus falou, né, ficou apenas com 2 tribos. Né? Quem conhece a história, como é um processo, é uma história bem longa, a gente não vai contar para ganhar mais tempo, amém? Aqui nesse fundo histórico, amém? Glória a Deus. E você vai ler também o capítulo de número 13, 14, e você vai ver aí toda a situação que aconteceu, né? Todo o problema que foi envolvido devido, né, infelizmente, o deslize de Salomão. E então, porém, o outro fator, né, que nós queremos frisar bem, é que, infelizmente, Deus tendo entregado a Jeroboão as 10 tribos, não é mesmo? O filho de Salomão ainda quis resistir, mas Deus pediu para que ele ficasse em paz, que esse negócio era da parte de Deus e que ele não lutasse contra as demais tribos, né? E assim ele desistiu da peleja. Glória a Deus. E naquela situação, Jeroboão, embora fosse privilegiado para estar ali comandando aquelas 10 tribos, reinando sobre a mesma, que era o reinado de Israel, né? Que é o reino do norte, e o reino do sul, como eu expliquei, ficando para o filho de Salomão, Roboão, que foi Judá e Benjamim. Jeroboão fez também o que era mal aos olhos do Senhor, porque não confiou em Deus, colocou o seu coração no poder, como deveria ter colocado o coração em Deus, como ele deveria ter feito a vontade de Deus, porque Deus até advertiu ele, que se ele andasse pelos caminhos de Davi, e se ele não desviasse nem para a direita nem para a esquerda, Deus o abençoaria e o prosperaria. Mas ele então, o que foi que ele fez? Porque o povo saía, né? Saía para ir adorar lá em Jerusalém, lá em Judá. Ele ficou com medo de que Roboão, né, tomasse posse ali das tribos novamente. E não confiou em Deus. Então ele fez um ídolo, e aquele ídolo foi um problema tremendo ali para o reino do norte. A questão é que todos os reinos do norte, a partir de Jeroboão, nenhum deles fez o que era bom aos olhos do Senhor. De tal forma que veio, né, sucessores, né, nessa dinastia de Jeroboão, no reino norte, e chegando até o sucessor dele, que é conhecido como Onri, né, que foi o pai de Acabe. Esse Onri, ele fez coisas piores, até mais do que os outros reis que foi antes dele, né? Mas esse foi o responsável aqui, já falando assim do primeiro subtópico, da fundação de Samaria. Foi ele quem fundou, né, Samaria, como capital ali do reino norte, né, do norte. E ali, como ele adquiriu essa herdade? Ele comprou na mão de um certo homem chamado Semer. Por isso, em homenagem ao que era dono dessa herdade, ele colocou o nome Samaria. Mas aí depois veio também, além dele, Acabe e outros, como o caso de Oséias. Oséias também foi ímpio e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então aqui, já falando aqui do cativeiro, no subtópico de número 2, se você for ver aí na lição, a respeito desse cativeiro, se deu porque Deus, ele já tinha usado também profetas para falar que dispersaria o povo, e assim cumpriu, usando ali o rei da Síria, né? Em 722 a.C., o mesmo, ele trouxe, né, o rei da Síria, que o primeiro a invadir foi Salamassé, quinto, né? Depois veio também Sargon II,
Sargon II. E esse, então, pegou o povo ali de Samaria, da capital ali de Israel, do Reino do Norte, e deportou eles para fora, né? Para fora, para outros lugares, para a Síria, onde vão afirmar que até os dias de hoje tem ali, né? Judeus ali devido a essa situação, né? Na Síria. De tal forma que, vendo assim a mão de Deus pesar neles, porém, ficou ali alguns judeus. E para você entender como é que surgiu, né, os samaritanos. Logo entendemos que quando os judeus saíram de Samaria, então esses reis, eles trouxeram povos de outras nações, né, de outras nacionalidades, que não cultuava, não adorava o Deus vivo, mas era um povo pagão, que idólatra, né, e trazia consigo as suas imagens de escultura, e ali começaram a adorar na terra santa, no lugar que era santo, né, que era exclusivamente a adoração para Deus. E ali, alguns dos que ficaram ali, se misturaram, casaram, né? Alguns judeus casou com esses povos, né? Se misturaram. E nisso aí veio a nascer samaritanos, que não era nem judeu, né? Glória a Deus. E nem gentios, mas samaritanos. Aí vem também a questão do povo de Judá, do Reino Sul, que sempre pelejou contra, né, os samaritanos, contra as 10 tribos. E aí veio também não só uma rivalidade na questão cultural, mas também na questão religiosa. De tal forma que os samaritanos agora já não adoravam a Deus, né? Eles tinham uma mistura religiosa, né, entre o paganismo, a idolatria e ao Deus do céu. Se a gente for analisar até hoje o mundo do paganismo, inclusive na nossa nação, a gente pode ver aí pessoas que falam de Deus, né? Fala da palavra de Deus, religiões, porém adora ídolos, né? Tem a idolatria e afirmam ter Deus, tem a sua forma de pensamento, porque assim foram ensinados. Mas nós sabemos que isso só predomina até o momento que a verdade não chega à tona. Amém? Glória a Deus, porque as trevas só prevalecem até o momento que a luz não se manifesta. Amém? E como filhos da luz, nós temos essa gloriosa missão de levar a luz àqueles que estão em trevas. Amém? Que é a pregação, aleluia, do Evangelho de Jesus Cristo. E assim, havendo, então, não só um problema histórico, né, na questão cultural, mas também histórico na questão religiosa. E se nós formos analisar, ainda no Evangelho de João, por isso é que não havia uma comunicação entre os judeus, né, e os samaritanos. Por isso que eles tinham essa bronca uns dos outros, né? Porque os judeus não aceitavam os samaritanos. Inclusive, quando os judeus eles foram levados no cativeiro babilônico, ficando 70 anos e sendo libertos depois, está escrito lá em Esdras, capítulo de número 4, você pode ler os versículos a seguir. Os samaritanos, eles quis ajudar Esdras, né, e os demais irmãos ali, na edificação do templo. Mas como a cultura deles era mista, a religião era mista, e tinha todos esses problemas, e os irmãos ali eram conservadores, né, da lei, né, eram conservadores dos mandamentos, e procurava seguir à risca ali, né, tudo certinho, como o Senhor ensinou, né, e entregou através de Moisés, né, glória a Deus, a lei. Então eles não aceitaram a ajuda dos samaritanos. E aí os samaritanos ficaram com mais bronca ainda, só utilizando apenas o Pentateuco e rejeitando todas as escrituras do Antigo Testamento, os outros livros, né? Glória a Deus. E nessa do Pentateuco, os samaritanos, eles também, como represária, eles preferiram, ao invés de ir adorar lá, né, em Jerusalém, eles edificaram também um templo semelhante no Monte Gerazim, né? E ali eles faziam também, né, os seus rituais de adoração. Adorava a Deus, mas porém não de coração perfeito, né? Porque tinha essa mistura. Então aí se deu toda essa mescla, né? Toda essa confusão
entre os samaritanos, tanto na questão cultural, né, na mistura ali social, quanto também nessa questão religiosa, espiritual. É tanto que se a gente for analisar, como eu falei agora há pouco, já ressaltando novamente em João capítulo de número 4, o Evangelho de João 4, quando Jesus ele se encontra com aquela mulher samaritana, você pode ler ali do versículo 9 a seguir, né, até o 25, você vai ver que Jesus ali já foi uma estratégia para a honra e glória do Senhor, para Deus estar despedaçando ali todas as obras das trevas, né, para que tivesse assim acessibilidade do Evangelho entrar em Samaria logo mais depois através do diácono Felipe, o qual nós já lemos nesse relato e é a base dessa lição, né? Glória a Deus, qual nós estamos aqui, glória a Deus, comentando, de tal forma que, aleluia, quando Jesus pede água à mulher, ela diz: como é que sendo eu mulher samaritana, tu sendo judeus, me pede água, né? Para confirmar aí toda essa animosidade que havia, né? Essa divisão. E João vai enfatizar, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos, e nem os samaritanos se comunicavam com os judeus. Mas o que é interessante é que quando Jesus ele enviou os 12, né? Em Mateus capítulo de número 10, o versículo número 5, ele vai dizer assim: vocês não andem pelos caminhos das gentes, né? E nem muito menos vocês devem entrar em cidades de samaritanos para evangelizar, né? Mas em primeiro lugar vai em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso era porque não era ainda o tempo. Então, irmãos, para tudo há um tempo determinado, né? Muitas das vezes a gente ora por uma pessoa, a gente prega, mas Deus tem o tempo certo e a hora certa de agir, né? E de salvar aquela vida, né? Eu mesmo, tem pessoas que eu já prego há mais de 20 anos e agora, graças a Deus, o Senhor tem nos surpreendido as pessoas aceitando a Jesus como Salvador, amém? Glória a Deus. Então, a semente que a gente plantou e graças a Deus, né? Deus nos deu graça e hoje a gente está aqui, em nome de Jesus, colhendo os frutos, né? Para a honra e glória do Senhor. Então, naquele momento, a missão era específica. Por que Jesus tinha só aquela missão específica? Por quê? Jesus, aleluia, ainda não tinha sido glorificado, mas ele já tinha deixado claro que quando ele fosse glorificado e viesse a promessa do Pai sobre os discípulos, sobre a igreja, que somos nós, que é o revestimento do poder, que é o batismo com o Espírito Santo, que se sucedeu depois da sua ascensão ali em Atos, capítulo número 2, todos foram cheios do Espírito Santo. E Jesus ali em Atos 1:8, ele vai dizer que eles receberiam poder quando viesse do alto a virtude do Espírito Santo, e ele seria testemunha não só em Jerusalém, né, mas na Judéia, Samaria, glória a Deus. Então, esse era o tempo determinado pelo Senhor. Porém, glória a Deus, entendemos aí, glória a Deus, que Jesus, ele tem os seus propósitos na hora certa, amém? Glória a Deus. E assim, nós vamos passar aqui para o tópico de número 2, onde nos fala acerca desse propósito glorioso que se cumpriu no ministério de Felipe. Glória a Deus, aleluia. Apesar dessa animosidade toda, desse relacionamento entre judeus e samaritanos, como eu acabei de falar, Jesus então ali no poço, né, de Jacó, glória a Deus, onde ele estava ali conversando com aquela mulher, pregando para ela, glória a Deus. Nós podemos entender que aquela mulher, ela tinha um lado religioso, porque ela tinha recebido ensinamento dos seus pais, né, dos samaritanos, com base ali nas escrituras, porque ela disse que era orientada a adorar a Deus, né, não só, glória a Deus, uns diz que os judeus diziam que devia adorar a Deus em Jerusalém, e outros diziam, né, que era eles, os samaritanos, que devia adorar a Deus em Gerazi. Aí então Jesus vai dizer para ela: mulher, a hora vem e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Glória a Deus. E isso é muito maravilhoso, né, irmãos? Não é preciso a gente fazer comitiva aqui e adorar, né?
lá em Jerusalém. Aqui mesmo, em espírito e verdade, nós adoramos a Deus, porque Ele está em todos os lugares, Ele é poderoso, é tremendo, Ele é espírito, amém? E assim importa que nós o adoremos. E dando ainda continuidade, ela tinha um lado religioso, porém, tinha 5 maridos. Jesus vai falar acerca da vida dela todinha, ela fica maravilhada, porque, como eu acabei de falar, ela tinha um pouco de conhecimento da religião dela, embora pagã, né? Embora ali mesclado, né? Aquela questão religiosa, mas ela tinha conhecimento da Escritura acerca da vinda do Messias, que há de vir, e ela vai expressar, e ele vai nos ensinar todas as coisas. E Jesus então vai dizer: mulher, sou eu que falo contigo, glória a Deus. De tal forma que Jesus então, assim, passando essa revelação para ela, ela ficou maravilhada. Ela ficou maravilhada e foi chamar os samaritanos. E ali Jesus prega para aqueles samaritanos, para a honra e glória do Senhor, já preparando o terreno para mais adiante. Para quem? Para o diácono Filipe, que chegaria ali naquela obra logo mais tarde, depois, como eu acabei de falar, que Jesus ressuscitou, cheio do Espírito Santo e empreendendo aquela gloriosa obra, né? Subtópico de número 2, o poder de Deus entre os samaritanos. Felipe foi impulsionado pelo Espírito Santo. Do contrário, não ousaria enfrentar as hostilidades dos samaritanos. Felipe lhe pregava a Cristo, versículo 5, com poder, de modo que as multidões prestavam atenção no que ele dizia, pois ouviam e viam os sinais que ele fazia. E era algo inédito, que atraía as multidões, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinha, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Essa manifestação era o autêntico poder do alto contra as hostes, glória a Deus, contra as hostes, por meio da pregação do Evangelho. Filipe revolucionou a cidade pelo poder de Deus. Aleluia, glória a Deus. Portanto, irmãos, amados ouvintes, né, que nos ouve através dessa live, a importância de pregarmos o Evangelho. E Jesus nos incumbiu para essa missão. O Senhor Jesus nos chamou para pregar essa palavra. Aleluia. Portanto, não de qualquer jeito, não de maneira nenhuma. A obra de Deus nós fazemos com ordem e decência. Devemos estar preparados, sim, no conhecimento e na graça, e cheios da graça e do conhecimento, glória a Deus, de forma equilibrada, plena, como era o ministério aqui de Felipe, né? O nome de Jesus será glorificado, porque os sinais, Jesus vai dizer, né? Segue aos que crê. Marcos 16, né? Ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E os sinais seguirão os que crê. Em meu nome, no nome de Jesus, expulsarão os demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E assim o nome do Senhor Jesus será glorificado e o reino de Deus, a obra, a igreja, só tem a ganhar, a crescer. Amém? Glória a Deus. E os céus, né? Com certeza é um privilégio quando nós tomamos posse desse legado, dessa chamada, e não nos limitamos a nada nesse mundo, né? Não nos embaraçamos com nada dessa vida. Amém? A fim de agradar aquele que nos alistou para a batalha, né? Glória a Deus. Jesus mesmo chegou a dizer que o reino dele não é deste mundo. Glória a Deus. E nós somos peregrinos aqui na terra, né? A palavra igreja quer dizer chamados para fora, né? Para fora do mundo, para ser igreja, glória a Deus, para ser anunciador de boas novas, aleluia. Mas fazer isso no poder de Deus e na manifestação do Espírito Santo, aleluia. Portanto, busque os dons espirituais, busque o revestimento de poder. Nós podemos ver que Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo de número 1 e o versículo de número 8, ele vai dizer o seguinte: não vejo a hora de estar aí convosco, compartilhando com vós um dos dons os quais o Senhor me deu, né? Glória a Deus. Para a vossa edificação, aleluia. E também para a minha edificação.
Glória a Deus. Nós somos edificados quando no nosso ministério, na nossa chamada, nós vemos, né, a manifestação do Espírito Santo através dos dons, né? Quando nós vemos curas, glória a Deus. Se a pessoa que está sendo curada, ela é edificada, abençoada, com certeza, imagine nós também somos edificados quando vemos a manifestação do poder de Deus, a aprovação de Jesus na nossa chamada, no nosso legado. Nós vamos entender aqui também que Filipe, ele era um dos 7, né? Ele era um dos 7, o quê? 7 diáconos, mas que se destacou na igreja, né? Porque era cheio do Espírito Santo e pregava a palavra de Deus, de tal forma que ali em Samaria, como nós estamos comentando, muitas vidas foram impactadas com o poder de Deus. E foi esse poder da pregação do Evangelho que desfez as obras das trevas, né? A animosidade que havia ali entre judeus há muitos séculos, né? E samaritanos. E o nome do Senhor foi glorificado, né? Tem um comentário que eu gostaria de fazer e ressaltar. No século passado, também ali nos Estados Unidos, na Rua Azusa, não foi diferente, quando negros e brancos reunidos ali, né, contra o racismo, eles, cheios do poder de Deus, glorificavam o nome do Senhor, ou seja, o poder das trevas ali caiu por terra, toda a divisão, toda a animosidade que havia entre irmãos, entre povos, né? Glória a Deus, como foi ali os americanos no século passado, não foi diferente também em Samaria. Da mesma forma, hoje, nós precisamos levar essa luz para que as trevas sejam totalmente dissipadas em nome de Jesus e caia por terra toda animosidade, toda divisão que há entre famílias, entre parentes numa casa, né? Quem sabe famílias tradicionais que vivem em pé de guerra, né? Com partidarismo. É por isso que o servo de Deus, ele tem que ter sua posição no Evangelho, glória a Deus, nem do lado nem do outro, mas a favor de todo mundo, para que possamos estar brilhando onde nós formos, amém? Glória a Deus, e ganhando as almas, para que não venhamos a confundir a pregação do Evangelho com coisas efêmeras e passageiras e seculares aqui, não é mesmo? Glória a Deus, aleluia, porque o nosso mestre, ele nos chamou e ele mesmo disse que o reino dele não é desse mundo. E quando os judeus pediam um sinal para ele, né, ele falou acerca de Salomão, que a rainha de Sabá veio de muito longe, e ele disse, né, aquele meigo nazareno, o Senhor Jesus, que nasceu aonde? Numa manjedoura, né? Pisou os terrenos áridos ali da Palestina. A função dele era um doutor? Não. Qual era a posição social? Nenhuma. Ele não tinha nem formosura, nem beleza para que olhássemos nele e desejássemos. Como era Salomão famoso, não. Jesus não tinha fama, e nem parecer, nem formosura. Está escrito lá em Isaías 53, a seguir você pode comprovar o que eu estou falando. Era como a raiz de uma terra seca, né? Não tinha nem parecer, nem formosura. E tem mais, e pisando aquelas terras áridas, né? E quentes ali do deserto, ali da Palestina, Jesus entrou, né? Sua entrada triunfal foi montado num jumentinho ali em Jerusalém. Glória a Deus, aleluia, aleluia, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E ele mesmo disse, o meu reino não é deste mundo. E aqui está um que é maior do que o rei Salomão. Amém? A Jesus Cristo seja dada toda a honra e toda a glória. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. O batismo do Espírito Santo. Subtópico de número 3, o batismo do Espírito Santo no Espírito Santo. Aleluia. Então, como houve ali aquela obra, as almas se convertendo e já alguns sendo batizados nas águas, pela misericórdia de Deus, muitas curas e milagres, né? Onde paralíticos, enfermos eram curados, saíam muitos demônios. Ali tinha também uma figura irreverente, vamos assim falar, que era o Simão, né? Que praticava as artes mágicas, não é mesmo? E porém, sendo avisada a igreja lá em Jerusalém, os irmãos vieram ver aquele trabalho missionário, o qual o Espírito Santo havia impulsionado Felipe, e ele estava ali como diácono, e inclusive Felipe, mais adiante, se você for ler Atos, salvo engano, capítulo de número 21, porque depois da obra de Samaria, o Espírito Santo leva Felipe ao deserto, ele encontra com o eunuco da rainha de Gandara, né? Gandara, e depois não se vê falar mais em Felipe. Só mais adiante, em Atos 21,
Lucas vai relatar sobre, né, Felipe. E agora, Felipe está como diácono? Não. Felipe agora é um evangelista ali, né? Inclusive tinha 4 filhas donzela, e isso aconteceu, né, depois de quase 20 anos, né, desse episódio aqui em Samaria, o qual Deus usou ele grandemente, né? Quase 20 anos, Paulo vai chegar ali com Silas e Lucas, assim, narrando, né, essa história, esse acontecido. Lucas 21, 8 e 9. E no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. Atos 21, 8. E entrando em casa de Felipe, ó Felipe aqui, o evangelista, amém, irmãos? Glória a Deus. Que era um dos 7 diáconos, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Ficamos com ele. E tinha esse 4 filhas donzelas que profetizavam, amém? Glória a Deus. Então ali, voltando aqui novamente para o texto em Atos, capítulo de número 8, glória a Deus, acerca da obra em Samaria, Felipe então, avisando a igreja, sendo avisado lá a igreja de Jerusalém, vem Pedro e os apóstolos, e ali com imposição de mãos, as pessoas, né, os irmãos novos convertidos, recebiam o batismo com o Espírito Santo. Eu louvo a Deus porque essa graça nós temos compartilhado também aqui no Poder de Deus, na Assembleia de Deus. Eu louvo a Deus que minha filha foi batizada com o Espírito Santo. Eu rogo as orações, porque nós sabemos que há uma batalha muito grande travada, né, no mundo espiritual. E outros irmãos também que impusemos as mãos e Jesus batizou com o Espírito Santo. E assim como cada um obreiro aqui também já teve essa experiência de impor a mão e Jesus batizar com o Espírito Santo, né? Glória a Deus. Porém, nós entendemos que isso é o poder de Deus e que isso não vem através, não se compra, né, através do dinheiro, que foi ali então a situação que aconteceu entre Simão e Pedro. Por quê? Simão, na verdade, irmãos, ele não era convertido, ele era convencido. Ele entrou no evangelho, mas o evangelho não entrou nele. Ele viu as maravilhas e o poder de Deus e ele achou que era truque, né, de mágica, entendeu? E assim, já falando aqui no tópico de número 3, né, acerca desse mágico, que é o Simão. E ali naquela circunstância ele chegou até Pedro querendo o quê? Querendo aquele dom, cuidando que o mesmo se comprava, se adquiria com dinheiro. Porque ele havia enganado muita gente, tinha ganhado certamente muito dinheiro. Hoje nós temos visto por aí também na atualidade alguns Simãos, né? A Bahia aqui mesmo era infestada de Simãos, né? A gente na ignorância, quando não conhecia a verdade, andava em ambientes, né, semelhantes a esse. É tanto que eu vou ler aqui para você ter uma noção, no tópico de número 3, né, qual nós já estamos tratando. Antes da chegada de Filipe, Samaria ali estava, né, da chegada de Filipe a Samaria, melhor dizendo, ali estava Simão, o mágico, um entre os vários impostores que afirmava possuir os segredos da natureza e comunicar-se com o mundo invisível, dedicando-se ao ocultismo, né, e ao curandeirismo, essas práticas que nós vemos aqui até hoje, né? Tudo isso se chama artes mágicas, superstições populares e práticas enganosas, sob a egíde do príncipe das trevas. Quem está por trás disso aí é Satanás, né? Em João 8,44 diz que ele nunca se firmou na verdade, ele é o pai da mentira, homicida desde o princípio, né? Ele é o pai da mentira. Então ele está por trás disso aí, até usa o nome de Deus. Como ali em Abadiânia, tinha um moço, né, que não vou citar o nome, que acho que vocês todos sabem o que foi que aconteceu. Essa pessoa, ele usava o nome e dando a referência como que era uma pessoa de Deus. Era como esse Simão mágico aqui também, né? Mas é egídio quem estava por trás disso, o inimigo, né? É tanto que em um relato dele, eu vi, ele chegou a comentar que o que levou o fracasso dele foi a entidade de Pombagira, né? Por isso que ele fazia aquelas coisas. Mas nós sabemos que ali o inimigo, entendeu? Sendo ele ali, né, infelizmente um médium já desenvolvido, né, como eles dizem, né? Lá, né, nessa questão da reencarnação e muitas outras, né, outras linhas, né? Como, por exemplo,
Isso aí tudo é ocultismo, né? A palavra ocultos vem do latim, né, que quer dizer mistério. E no ano de 1853, essa palavra ocultismo foi utilizada por um certo Eliphas Levi, que é uma raiz da nova era, né? Infelizmente, né? O ocultismo quer dizer a prática de adivinhatória, né? De magias, entendeu? Através de quiromancia, entendeu? Práticas ocultas, né? Através de tarô, essas linhas, né? Que estão todas envolvidas aí no ocultismo, entendeu? A meditação transcendental, né? A quiromancia, a astrologia, tudo isso aí faz parte da nova era, né? Tudo é o ocultismo, ou seja, a egíde do inimigo, né? Do príncipe das trevas, que é Satanás, né? Que tem enganado a muitos. E a Bíblia Sagrada nos afirma e nos ensina que os feiticeiros, né? Que esses que praticam essas práticas, né? Os curandeiros, né? Que praticam tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Está escrito em Apocalipse 22, só confirmando aqui com vocês, Apocalipse, livro do Apocalipse 22, 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, né? Os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Inclusive, nesses centros, nessas situações, eu vi imagens, né, que a gente via em uma certa referida religião, né? Eles também têm. E eles até falam em Deus, como eu acabei de falar. Mas nós sabemos que isso aí, essas práticas são condenadas pela Bíblia. Se você for ler também Levíticos 20 e o versículo de número 6, Deus vai falar para o povo de Israel quando eles entrassem na terra, e se houvesse ali alguém que tivesse algum espírito de adivinhação ou que consultasse mortos, esse deveria ser banido do povo. E Deus rejeitaria diante da sua face, né? Glória a Deus. Para os irmãos não cair esses lugares onde tem essas práticas. Mas na ignorância o homem muitas das vezes vai, né? Eu mesmo já fui, eu sei que muitos já foram também, porque estavam na ignorância. E como está escrito em Atos 17, 30, né? Não tendo Deus em conta o tempo da ignorância, anuncia a todos os homens que se arrependam, né? Então, uma vez conhecendo a palavra, nos arrependemos. E se formos numa situação como essa, para levar preparados, né, irmão? Não vai lá de todo jeito, não. Tem que ir preparado, em nome de Jesus, para expulsar todo o mal, né? Eu tenho até experiência, quando não era crente, o Espírito Santo já trabalhava na minha vida. E eu sempre, minha mãe me ensinou a buscar um Deus que está no céu. E graças a Deus, e eu me lembro muito bem que naquele filme de ficção eu queria ter força, né? E aí minha mãe me contou a história de Sansão. Nós não tínhamos Bíblia, mas minha mãe adorava um Deus que estava no céu. Ela pedia a Deus com fé, olhando para o céu, chorando, e eu via as coisas acontecer, e ela também, né? E ali eu falava, mãe, eu quero ter força. É coisa de criança, mas mesmo assim Deus é bom, né? E ali, naquela circunstância, eu comecei a buscar Deus, um Deus que estava no céu. Aí por isso que eu não me identifiquei com religião nenhuma. Ainda que eu fosse lá, eles limitavam muito a Deus com imagem de escultura, carregando. Eu falei, não, meu Deus está no céu e ele faz milagre. Esse aí não pode fazer nada por ninguém, não. Se eu não tirar ele daí, ele não move do lugar. Tem boca, mas não fala, olho, mas não vê, como diz o Salmo 115, né? Glória a Deus. E ali eu tinha aquela compreensão que um dia Deus ia olhar para mim, Deus ia me dar algo na minha vida, ia me abençoar, que eu tinha que acreditar em Deus, tinha que fazer as coisas certas. Eu procurava fazer as coisas certas na medida do possível, né? Comprar e pagar direitinho. Nunca gostei de coisa à toa e era muito incompreendido, porque às vezes as pessoas que estão lá na treva e praticam essas coisas, eles não entendem, né? Que você gosta das coisas honestas. Nunca fui de malinar nada de ninguém. Tinha alguns coleguinhas que malinavam, e quando eles não viam que eu não malinava, eles me rejeitavam. E eu não entendia por que eles me rejeitavam, mas me rejeitavam porque eu não tinha aquela, né, eu tinha uma concepção de Deus diferente. E eles, coitados, na ignorância achavam que estava certo ali, malinando. Porém, eu buscava sempre a Deus. Eu acreditava que Deus um dia ia falar comigo. E eu tinha visões. Quando ia fazer uma viagem, eu tinha visões assim, Deus me dava livramentos. Naquelas visões eu não ia naquela viagem, acontecia mesmo algum fato, né? E assim eu agradecia a Deus. Eu também, quando eu queria uma coisa, pedia a Deus com muita fé, Deus fazia algo por mim, eu ficava maravilhado com Deus. Porém, estava na ignorância, mas era uma forma do Espírito Santo estar me convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E ali, numa oportunidade, nós fomos num desses ambientes aí, no dia até
no ano 90, eu tinha 13 anos. Meu irmão foi empurrado, né, numa queda d'água, ali na Vereira, que agora está enchendo, graças a Deus, o Senhor tem abençoado a nossa região com chuvas, amém? Mais ou menos num mês assim de outubro para novembro, e ali não tinha quebrado a ponte ainda, estava quebrando a ponte, e ali ninguém pulava naquele lugar. O rapaz empurrou meu irmão, e ali era a obra das trevas, né? Usando aquele rapaz, mas a gente não entendia, até corri para pegar o rapaz depois, que na ignorância a gente acha que tem que... Porém ali, quando foi à noite, eu salvei meu irmão, pulei no lugar que era difícil, salvei meu irmão do outro lado da margem, tirei ele, que ele não sabia nadar. Graças a Deus o Senhor me deu força, né, para salvar ele, glória a Deus. E naquela situação nós fomos à noite nesse lugar. Quando chegou lá, fez um ritual lá, o moço, colocou lá, né, o curandeiro, né, como fala aqui, as escrituras, né, o feiticeiro. E ali, quando ele colocou aquela pena lá, fez aquele ritual na cabeça, aquela coroa de pena, ele recebeu lá os encostos dos demônios. E a gente achando que, né, que era alguma coisa de Deus ali, na ignorância, e não era nada de Deus, né? Quem estava por trás do inimigo. E aí ele falou que era para ter cuidado com meu irmão na beira d'água. Aquilo ali a gente já ficou maravilhado. Então ele mesmo, irmãos, hoje a gente entende que ele mesmo tentou matar meu irmão através daquele outro, né? Foi ele mesmo que tentou, por isso que ele sabia, né, que o inimigo é sujo. E ali minha mãe insistiu para ele falar alguma coisa comigo, tal. Então vem aqui, faz uma oração, bota a mão na cabeça dele. Quando ele veio encostar perto de mim, que minha mãe insistiu muito, ele veio chegar perto de mim e ele não conseguiu chegar, saiu caindo para trás. E ele confessou, né? Com esse menino tem uma força que ninguém toca nele. Então a força é Deus. Se nós buscarmos a Deus, a inocência de uma criança, né? Eu não tinha conhecimento, não tinha aceitado Jesus, mas com fé em Deus, Deus nos livrava do mal, né? Nós adorávamos sem saber um Deus que estava no céu. Então só precisava a gente se identificar com esse Deus. E quando foi um ano depois, uma pessoa olhou para mim e falou: quando você completar 21 anos, eu tinha 14 anos já, no ano de 91, você vai encontrar um caminho, você vai seguir o caminho, vai ser muito feliz. E aí eu falava com os colegas meus, né? Que inclusive tem eles aí que estão me assistindo, pode comprovar isso aí, né? Não vou citar nome aqui por questão ética. E aí eu já pregava para meus colegas, né, sobre isso. Eu achava que era alguma coisa material, né, desse mundo, fama, posição. Quem sabe até ser um Salomão da vida, né? Mas aí, né, irmão, cai totalmente por terra esse negócio, né? A gente tem que buscar as coisas que são do alto, né? E as demais coisas o Senhor acrescenta aqui segundo a sua vontade, amém? Muito cuidado com o nosso coração, que é enganoso e corrupto, não é mesmo? Então, nessa situação, eu achava que era assim, que era alguma coisa tal, material. Aí, com 18 anos, fui para São Paulo, e lá, com 19 anos, uma mulher me procurou e falou assim: olha, você tem 21 anos? Eu falei: não, eu tenho 19. Ela falou: quando você completar 21 anos, você vai encontrar um caminho. Vai seguir esse caminho e vai ser muito feliz. Aí eu falei: moça, você não é a primeira pessoa que fala isso, não. Com 14 anos, na casa do meu avô, lá no Casal, de Lapão, para a honra e glória de Jesus, quero deixar isso registrado. Uma pessoa falou isso mesmo comigo. E agora aqui em São Paulo, na Rua das Rosas, né? Você falar a mesma coisa, o que é que você vê mais? Eu fiquei curioso. Ela falou: eu vejo uma luz. Então hoje eu entendo. Aí com 21 anos, Deus criou uma situação e eu aceitei Jesus como meu Salvador. Aleluia, no ano de 98. E aí fiquei ainda quebrando a cabeça lá, porque Deus usou uma irmã para falar comigo. Tu vai ser missionário e tu vai começar a obra missionária da casa dos teus pais. Mas meu coração está em São Paulo, não queria vir para Canarana. Paguei preço, irmão. Ah, Deus não cobra. Cobra, irmão. Cobra. Vigia. Deus cobra. Eu paguei preço. Paguei preço. Eu cheguei a dormir na igreja, só para você ter uma ideia, achando que eu estava passando a prova de Jó, mas que nada, Deus estava fechando as portas, apertando para me vir embora. E fui criticado: esse homem está na igreja e não tem uma bicicleta, né? Porque tem pessoas que é materialista, né? Tem essa questão. Mas realmente as portas estavam fechadas porque Deus me queria que eu voltasse para a casa dos meus pais. Então, cheguei aqui no dia 22 de outubro de 99, passei a congregar aqui na Assembleia de Deus. Na época era então o pastor Walter Ney, que hoje jubilou e está aqui conosco, né? Ele pegou a minha carta e a gente começou a congregar. Já tem 21 anos da Assembleia de Deus e sou diácono nessa obra. E Deus tem confirmado essa obra missionária também. O pastor Carlito, há 9 anos atrás, nos deu uma carteirinha de missionário. E Deus tem sido glorificado em nossas vidas. E eu rogo as orações de todos em meu favor. Amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. E já falando sobre o mágico, Simão, ele ali enganava o povo,
porém ele não tinha convenção nenhuma, ele não tinha nada de Deus, ele queria mesmo era comprar o dom de Deus, porém ali Pedro repreende ele duramente, e ele fica debaixo de maldição. Por quê? Porque os que estão na obra de Deus, achando que a obra de Deus, né, que o reino de Deus é comida ou bebida, né, ou dinheiro, mas não, o reino de Deus é o poder de Deus, amém, irmãos? Glória a Deus, na vida de todo aquele que crê, amém? E a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus, glória a Deus. E até hoje existe aí a simonia, né? Os que cuidam, né, os que estão muitas das vezes na obra de Deus interessados no material, querendo ganhar, querendo ter alguma barganha, né? Seja uma posição, quem sabe no mundo social, político, não sei, né? Se eu entrar lá tem um bom número de pessoas, eu vou entrar lá e vou. Então, que essa não seja a sua visão e nem a minha visão, e que o inimigo não venha deturpar a nossa visão do reino de Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Então aqui falando sobre a convenção dele, subtópico de número 2, e a repreensão do apóstolo Pedro, subtópico número 3, para a gente fechar. Simão Mágico foi desmascarado na tentativa de subornar o apóstolo Pedro, pensando ser possível comprar o poder do Espírito Santo. Essa atitude não condiz com a postura de um novo convertido, que ainda não compreende a natureza da fé cristã. 1 Timóteo 3,6. Parece que Simão imaginou ter descoberto uma nova fórmula mágica com uns exorcistas de Éfeso. Atos 19:13, que foi a questão dos filhos de Cefas, né? Que foi expulsar os demônios lá, como eu citei no início, né? Da lição, da leitura, né? Glória a Deus. E ali eles foram envergonhados. E dessa forma achou que podia comprar essa fórmula para aplicar o seu currículo e acrescentar ao seu cardápio um novo serviço para o povo. Ele não agiu com sinceridade, por isso o apóstolo Pedro o amaldiçoou, né? Versículos 20 e 23. Foi do nome de Simão que veio o termo simonia, que consiste no ato deliberado de comprar ou vender as coisas espirituais. Os discípulos de Simão ainda estão por aí negociando e vendendo as coisas espirituais. Então, meu irmão, aquilo que nós recebemos de graça nós damos, amém? Me lembro de um senhor lá em São Paulo, que ele chegou, né, ele estava com problema de enfermidade na coluna. E o médico a medicina, segundo ele, já não tinha mais jeito. E ele estava naquela época com 10 mil reais. E ele falou que dava esses 10 mil reais para quem orasse ele fosse curado. E que uma certa denominação tinha pedido 10 mil reais para aquela situação. Eu olhei para ele e falei, olha, o que nós recebemos de Deus, de graça recebendo, de graça damos. E inclusive eu estava dormindo na igreja, viu? Achando que eu estava na prova de Jó, que Deus ia me dar vitória, mas eu estava pagando o preço, como eu falei, entendeu? E eu falei, não, isso aí não me tenta. Eu falei, eu vou orar por você e Jesus vai lhe curar. E aí, pela misericórdia de Deus, nós oramos ali, eu e o irmão Alaí, né, eu impus as mãos sobre ele, orei com fé, e ele foi curado para a honra e glória de Jesus, e estava de muleta lá, impossibilitado, e andou, caminhou, e Jesus foi glorificado, e falava, quanto é que eu tenho que dar? Eu falei, moço, para com isso, senão tu vai perder tua bênção. Glória a Deus, aleluia. Então, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Roga as orações do santo em meu favor, em favor da minha família e do meu ministério. Fica aí a palavra de Deus para a nossa meditação, em nome de Jesus, amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos, e eu desde já agradeço a rica oportunidade, em nome de Jesus Cristo, amém.